Você vai fazer andar isso aqui conforme eu vou lendo, não é isso? Exatamente, exatamente. Tá bom. Isso. No exame do perdão, certo? Isso. Livro Estude Vida, capítulo 27, 7. Ora, se teu irmão pecar contra ti. Peraí. Atrapalhou aqui, ó. Vou ficar no menorzinho aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus, capítulo 18, versículos 15. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se vosso irmão agiu contra vós, isto quer dizer que Jesus começa, né? Considerando-nos na condição de pessoa ofendida, incapaz de ofender, ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões de ressentimentos, entre parênteses, mágoa, melindre, sujeitamo-nos a desapaixonado, incento ou imperturbado. Autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço de consciência estivermos em débito com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhe desculpa, diligenciando, esforçando-se, sanar a falta cometida e articulando serviço que nos envicie o intuito de reparação, compreensão e restituição. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançarmos individualmente, e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertamos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar, avaliar a levianidade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários, em espírito, orando por eles e amparando-os, por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral, nas tarefas que a vida reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume, mágoa, amargura, rancor, ofensa. Nem sempre conseguimos jornadear, caminhar, nas sendas terrestres, juntos de todos. Portanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente em uma só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Sigamos assim. Sigamos assim de nossa parte, vida fora, em harmonia com todos. Embora
não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles adiante dos quais ainda possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros juntos de quem não nos será lícito, justo, apoiar criminalidade ou incentivar a perturbação, desarmonia. José, vou passar você, tá? Pode comentar. Mas se quiser comentar alguma coisa, se alguém também quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também. Vou baixar aqui eu só comentei de surpresa, assim, na verdade que eu não vi nem... Hoje eu não tive a oportunidade de ouvir o evangelho do seu pai. Tudo bem. E tranquilo. Também, assim, vi o texto agora de cara. Então, assim, para me formular algumas ideias aqui vai ser meio complicado. Então, para não atrapalhar, estou passando já a bola aí para vocês. Não, tranquilo. Ana, quer comentar alguma coisa? Quer que eu comente? Comenta, não, então? Pode comentar pra gente. Então tá ok, vamos lá. Olha só, essa página ela é muito difícil para todos nós. Ela é muito dura, não só de compreender a lógica do texto a gente compreende. Né? Tipo, é quase 2 mais 2, a gente vai compreender o texto. O difícil é a gente sentir no campo das nossas emoções o que o texto está se referindo. Porque nós temos esse problema gravíssimo, nós estamos evoluindo intelectualmente, mas com relação às nossas emoções, a gente é um pouco meio atrasada. A gente sente muito mal. A percepção do que ele está querendo dizer é muito estranha, a gente não consegue compreender. Por exemplo, eu queria destacar aqui, quando ele vai falar sobre perdão, tem uma parte importantíssima. Ele fala assim, ó, se o vosso irmão agiu contra vós. Emmanuel vem e explica. Isso quer dizer que Jesus começa considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender. Olha só o que ele está falando. Incapazes de ofender. Não está naquela métrica de eu recebi uma ofensa e vou revidar a ofensa. Depois que o temperamento cai, que a temperatura desce, que o vulcão já explodiu, já jogou larva para tudo quanto é lugar, tudo já virou rocha e deformou a superfície. É outra superfície agora terrestre. Não é nem disso que ele está falando. Ele está falando que esses rompantes de querer ofender de volta já passou. Ele está falando o seguinte, já sublimamos isso. Já não queremos praticar o mal. Já não sentimos no campo das nossas emoções a necessidade do exercício no mal. Olha só o que ele está falando. É algo bem complicado para a gente compreender, porque a gente não sente a vida dessa maneira. O que acontece? É como se a gente estivesse num grande gráfico, um gráfico matemático. Por vezes a gente gosta de ir lá para o lado negativo para depois dar um salto para o positivo. Depois vai para o negativo para depois dar um salto para o positivo. Ele não está falando disso aqui, não. Quem tem essas emoções ainda, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando, a pessoa já sublimou isso. Ela já não tem mais a necessidade de ofender. Ela é incapaz de ofender. Mas ela vai receber ofensa. E vai perceber a ofensa. Olha só o que ele está falando. Então, Emmanuel dilata o pensamento para a gente, para mostrar a grandeza dos sentimentos que Jesus estava se reportando. Então, ele está falando daquele grupo e daquele momento em que nós já estamos incapazes de ofender. Então, ele ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Então, quando ele está tratando desse assunto, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Só que esse repreende-o aqui, repreendê-lo, conforme a tradução de quem o faça do texto, e o pior de tudo, depende de quem lê. Quem lê está achando que é repreensão como se fosse repreender uma criança. Eu tenho que educar esse outro espírito, eu vou mostrar para ele quanto que ele está errado.
Aí vai lá, ofende, maltrata, porque é o campo emocional dela. Ela precisa, se ela sentiu 5 pontos negativos, ela tem que, no mínimo, impor para o próximo 5 pontos negativos. Mas não é isso. A página não está tratando disso. Quando ele fala repreendê-lo aqui, é no sentido de auxiliá-lo, de ajudá-lo. Não é de repreensão, de crítica, aquela crítica mordaz que quer destruir. É aquela crítica amorosa da mãe que quer educar. É completamente diferente. Por isso que é tão difícil ler alguns textos do Cristo, porque ele está falando de um nível de padrão de sentimentos que ainda não temos. Esse é o problema. Então, quando ele está tratando aqui, quando ele fala incapazes de ofender, ele está tratando justamente disso, porque ele está crendo, ensina-nos a compreender os semelhantes. Ele compreende os semelhantes como se fosse um filho dele, mas um pai e uma mãe que ama profundamente. Porque às vezes pegamos, por exemplo, exemplos de pai e mãe, mas às vezes o pai e a mãe são pessoas às vezes que não sabem amar, são pessoas truculentas, não acabam não sendo um bom exemplo. Mas crendo-nos o quê? Seguros no trato fraternal. Ó, você é seguro já de si, das suas emoções, e você só quer exercitar na faixa positiva do gráfico. Você não sente mais necessidade da faixa negativa. Você não precisa mais disso. Aí começa o estudo sobre perdão. Mas você vai registrar a ofensa. Você percebe aquela situação. Então aí começa a questão. Nas menores questões de ressentimento, a pessoa sofre aquela mágoa. Percebe aquele melindre, a pessoa fica melindrada. Em que sentido? No sentido de que causou um impacto no mundo interior do outro. Nunca dela mesma. Ela sofreu, ela percebeu a vontade do outro em empreender mal contra ela. Então, sujeitemo-nos a desapaixonado, ou seja, de forma isenta, imperturbada, esse autoexame. Peraí, vamos examinar a situação, sem o furor desses sentimentos que dificultam a gente raciocinar a situação, né? Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós mesmos. Porque a gente sempre acha que o outro ele reage mal com a gente porque ele é mal, porque ele está desequilibrado, porque ele é isso, porque aquilo. Nós nunca imaginamos que nós é que provocamos isso na pessoa, que nós é que criamos esse elo perdido de tal maneira a desequilibrar a pessoa, né? Então, ele pede, faça um balanço de consciência. Se no balanço de consciência, que é o orar e vigiar, chega no fim do dia ou naquele momento mesmo, você faz aquele balanço, e estivermos em débito com os outros, ou nós fizemos algo que provocou uma reação truculenta e, na verdade, toda aquela origem daquele processo é nossa. Só que a gente não percebeu. Então nós temos esse débito. Tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhe desculpas. Diligenciando, ou seja, esforçando-se para sanar, ou seja, para resolver a falta cometida. E articulando serviço, que nos evidencia o intuito de reparação. Então o que ele está falando aqui? Olha, se esforce para sanar a falta cometida. Então não fique de orgulho. Ah, vou ter que pedir desculpa a fulano. Poxa, não sei. Será? Acho que não precisa tanto. Não, pede desculpa, se humilha. Se humilha. Pede perdão. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça que falei isso assim com você? Me perdoe. Aí você está se esforçando para resolver a falta, certo? Só que tem um E aqui. Tem um E. Não é só fazer isso. Articulando o serviço que nos evidencie, ou seja, destaque, o intuito, ou seja, a nossa vontade real de reparação. Ou seja, poxa vida, eu te ofendi, deixa eu te ajudar em alguma coisa, eu tenho que fazer algum bem para você agora para desfazer essa visão e esse mal que eu causei. Mas às vezes você não precisa verbalizar isso. Você precisa o quê? Criar mecanismos de compensação, de restituição. Se você tirou a paz da pessoa, busque mecanismos para poder criar paz para a pessoa. Às vezes é uma coisa simples. A pessoa está aflita porque ela tem que ir no correio.
Realmente, hoje em dia, no correio dá aflição. Você vai lá e vai correr para a pessoa. Você fica 1, 2 horas na fila para a pessoa. Você vai estar ajudando a restituir a paz para aquela pessoa. De repente, ela tem que comprar gás. E ela não aguenta subir a escada com gás e ela não tem o recurso para pagar alguém para ir lá comprar o gás e carregar o gás. Ué, você vai lá, compra o gás no seu bolso e você bota o gás nas suas costas e carrega os 2 lances de escada pesado lá. E você fala, tá aqui o gás, não se preocupe. Estarei aqui, sempre que você precisar, estarei a seu serviço, à sua disposição. E você se transforma em um reduto de fonte de solução de problemas, de ajuda, de amparo, de socorro. E por vezes é uma palavra amiga, é o ouvir com calma, é o ser fraterno, porque você gosta de ser fraterno. E você precisa ser fraterno ainda mais nessa condição de buscar desfazer esse débito, né? Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, agora é o outro lado da moeda, né? Esqueçamos o mal. Se você se sente que você recebeu esse mal, esquece o mal. Na hipótese de prejuízo... Então, olha só, ele não está falando aqui, ó, se você ainda se sente naquela vontade de bater de volta, não tem aqui, não tem essa parcela aqui. Para depois se arrepender e buscar reparação, não está falando isso, não. Ele não está falando do revide. Ele está falando do perdão mesmo mais genuíno. Então, se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, ou seja, a pessoa fez o mal e só afetou a você, não afetou a mais ninguém, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Olha só a grandeza que ele está pedindo. Olha o nível de grandeza. A pessoa fez o mal só a você. O que você vai fazer? Você vai reconhecer que todos nós estamos matriculados na mesma escola de almas. Que se ele caiu equivocadamente, ou conscientemente, ou de forma inconsciente, agindo no mal e acertou só a você, o que você faz? Você se reconhece que você é tão falível quanto ele. Que ele caiu naquela situação, mas talvez você caísse até pior. Ou, pior ainda, você já caiu em outras situações, agindo mal sem ter consciência. E ainda não tem consciência que agiu mal. Então é isso que está falando. Reconheçamos-nos, temos que nos reconhecer igualmente falíveis. Somos falíveis. Então, já que todos nós somos falíveis, então ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Então, que ele possa se reajustar com você, que você possa aceitar o perdão, que você possa aceitar o processo todo de reequilíbrio nessa marcha. O objetivo é continuar marchando, não é ficar prisioneiro a pedradas do caminho. Porque o outro estava correndo do meu lado, pisou numa pedra, a pedra voou em mim e me machucou. É ofensa. O que isso tem a ver com a caminhada? Esquece a pedrada, vamos embora para frente, todo mundo junto. Não podemos ficar prisioneiros a sensações e sentimentos que não alavanquem o nosso progresso. Então temos que ser fraternos a esse ponto. Você errou comigo, mas eu sou tão errado quanto você, fica tranquilo. Estamos no mesmo nível. É por isso que estamos juntos no mesmo planeta. Eu não sou missionário, você não é missionário. Nós somos educandos, estamos no processo educacional. Nós vamos ter que ter essa grandeza de pensar assim. Então, se porém o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar, ou seja, avaliar a leviandade. Nossa, quanto que fulano deve ter sido leviano. Ele fez o mal a uma cidade inteira, a um país inteiro. Quem somos nós para avaliar o que aquela pessoa fez? Engraçado, isso aqui é totalmente contrário ao que acontece hoje no processo midiático, ou seja, na mídia tradicional. A mídia tradicional tem o hábito de condenar qualquer pessoa. Ela informa, julga e condena ao vivo, em questões de minutos. Destrói a vida de diversas famílias. Mas quem somos nós para avaliar? Quem tem que avaliar é a justiça. Nós não somos responsáveis pela justiça do mundo. Quem somos nós para avaliar?
a leviandade, quão leviano no sentido de ignorar mesmo, quão ignorante foi aquela pessoa no tratar e no agir. Então, ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. É óbvio que a vida foi planejada para que todos sem exceção, todos nós, antes de reencarnarmos, nossas encarnações foram planejadas para que possamos o quê? Agir no bem, exercer o bem. Ninguém reencarnou em algum lugar, para aquele meio social, para aquele corpo físico, só empreender o mal. Isso não é verdade. Deus planeja nossas encarnações para que a gente possa valorizar a prática do bem geral para com todos. Então nós temos que fazer o mesmo. Então, se aquela pessoa está sendo difamada na televisão, façamos prece por ele. Façamos exatamente o que Chico fez e sempre faz. E com certeza deve continuar fazendo fora do corpo físico. Ele vai lá, anota o nome de todo mundo que está classificado como criminoso, como aquele que cometeu grandes enganos, grandes roubos, grandes equívocos, que afetou a vida de milhões, que roubou merenda de milhões, que desviou milhões de reais ou bilhões, causando mal e causando uma série de impactos na vida de milhões de pessoas. O que o Chico fazia? Pegava esses jornaizinhos, anotava o nome de todo mundo e orava por eles, por todos eles. Então é um susto, porque tudo que nós estamos vivendo hoje na vida material, no dia a dia, é o oposto disso. Tudo. E como é fácil nos contaminarmos com um processo midiático. Alguém fala, pô, fulano não vale nada, Beltrano não vale nada. Você nunca vai ver alguém elogiando, né? E quando elogio, bota uma vírgula, mas também, fulano, sabe? Não é isso. Quem somos nós para ficar avaliando? Se estivéssemos reencarnados nas mesmas condições, talvez estivéssemos fazendo coisas piores. Estaríamos executando situações ainda mais degradantes. Então a gente não tem ideia que provas aqueles irmãos estão submetidos. Estão falhando, estão caindo, mas quem somos nós para avaliar? Deus é que é o grande avaliador de todos os processos, de todos os recursos, e que nós é que todos temos que nos irmanarmos, sermos fraternos uns com os outros, no processo de valorização para o bem geral de todos. Porque toda encarnação nos é planejado e felicitado o exercício do bem, que é o que nós não temos treinamento. É igual, olha só, temos que formar um grupo de paraquedista. Aí a pessoa fala assim, quando eu começo a saltar? Olha, só vai saltar do avião para paraquedas uma vez só. Mas espera aí, eu tenho que ter 2.000 horas, 4.000 horas de saltos. Eu não tenho. Não, mas só vou te dar um salto só. Isso é treinamento? Não é treinamento. Não faz sentido. Então, se a gente já percebe isso na lógica de convivência do dia a dia, é óbvio que a encarnação é planejada e desenhada para que sejamos constrangidos a agir no bem, a pensar no bem. Por vezes temos o constrangimento familiar. Mas algumas pessoas falam assim, poxa, fulano só gosta do cachorro, ou só gosta do gato. Tudo bem, ué. Ela só consegue ser fraterna com cachorro e gato, tá valendo. É melhor do que estar odiando todo mundo. Aí depois, ela só consegue ser fraterna e pensar no próprio filho. Tá ótimo. É o que ela pode fazer. É entre ela e Deus. Quem somos nós para ficar julgando? Mas ela agora consegue dilatar, mas ela só gosta das pessoas que coordenam o pensamento com a mesma identidade política, de A, B ou Z, do não sei o que, partidário. Não tem problema nenhum. Ela está conseguindo ser fraterna, pelo menos nesse nicho. Então, é esse o critério. Todos nós somos enviados para a Terra para praticarmos o bem, exercitarmos o bem. Indefinidamente, precisamos buscar situações e condições do dia a dia para exercitarmos o bem. Então, ele deixa claro, se alguém cometeu alguma coisa que é de ordem coletiva, quem somos nós para julgar o golpe verificado? Não somos nós que vamos julgar isso.
Então, de qualquer forma, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume, com a mágoa, amargura, rancor, cheio de ofensa, guarda ofensa, e vai criando aquele novelo de lã em volta do coração. Aí depois fica ruim do coração, dá um piripaque no coração. Nossa, Deus não olhou para mim, Deus não cuidou de mim. Mas você não é mais bebezinho, você agora é um espírito adolescente. Você já sabe reconhecer as consequências que você mesmo promove no seu próprio corpo físico. Esse período de infância passou. Então, vamos percebendo quanto que o pensamento contaminado com isso dilacera as nossas fibras morais e ainda pior, dilacera até mesmo o corpo físico, ou seja, o seu uniforme de trabalho. Então, nem sempre conseguimos caminhar nas sendas terrestres junto com todos. O que está querendo dizer com isso? Até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente em uma só família. E nem lograremos habitar a mesma casa. Não é assim que acontece. Como a gente não alcançou isso, vai começar com um ou dois que temos que suplantar aquelas limitações de convívio. Ah, fulano é muito difícil. Esse difícil, anota porque ele é seu objetivo. Em que sentido? De você destruí-lo? Não. De você transformar ele? Não. De você ser tolerante. Chama-se indulgência. Essa qualidade chama-se indulgência. E faz parte da matéria da evolução universal, do Instituto Evolução Universal, chamado Cristianismo Redivivo. Vem para cá agora e aprenda a usar a ferramenta da indulgência. Então, sigamos assim de nossa parte, vida fora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando. Talvez a gente não possa realmente a todos aprovar a pessoa o tempo todo, entendendo e auxiliando essa pessoa, mas de forma desinteressadamente. Aqueles diante dos quais ainda possuímos o dom de agradar em pessoa. Então, por vezes, embora a gente não possa aprovar a atitude, né, atendendo e auxiliando, quando estamos em condições de agradar a pessoa pessoalmente, o que a gente pode fazer? Temos condições de rogar a bênção divina, inclusive para aqueles outros de quem não nos será lícito, justo, apoiar a delinquência, né? A pessoa está cometendo um crime, aí fala, poxa, você pode me ajudar? Aqui? Não, tem que ele cometer um crime. Você tem que ser fraterno comigo, você tem que me ajudar. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Conto com o seu apoio. Mas qual é o seu objetivo? Não, meu objetivo é cometer um crime, um latrocínio, eu tenho que roubar um banco, eu preciso que você dirija o carro para mim. Mas isso é um crime. Você está pedindo minha ajuda para cometer um crime? Olha, eu te ajudo em tudo, mas nada contrário às lógicas do Pai. Eu não posso corroborar e incentivar a desarmonia de tudo e promover o crime. Essa fase já passou. Isso não é ajuda. Eu vou estar, inclusive, te atrapalhando. Então é nesse sentido que está falando. Mas nada impede de você rogar a bênção divina. Orar pela pessoa. Olha, eu não posso te ajudar, mas vou orar que você possa ser ajudada e amparada nos seus objetivos maiores, né? Seus objetivos espirituais maiores. Não nas lógicas do dia a dia truculentas que a gente se habilita, né? Então, o perdoar que ele está falando aqui é muito mais profundo do que a gente imagina, né? É você se perceber tão falho quanto o outro. Mas a gente não gosta de observar o que há de mal em nós. A gente gosta de pensar assim, olha, fulano lá, desviou milhões de dinheiro, ele fez isso, ele fez aquilo, isso eu não faço mais não. Então é muito perigoso quando a gente fala isso, sabe por quê? Você está batendo no peito e está falando, a próxima encarnação eu posso nascer exatamente no mesmo lar que ele nasceu, com as mesmas pessoas que vão me incentivar desde pequenininho a cometer um monte de loucuras, e eu vou assumir que essa é a minha verdadeira identidade e vou executar tudo isso. Quem pode bater no peito e falar assim, eu sou isento a qualquer tipo de problema?
Porque a maioria de nós, se percebermos, tivemos a encarnação completamente protegida. Completamente protegida. Raramente alguém daqui do grupo teve que fazer uma escolha que promoveria grandes distúrbios. Não tinha essa escolha na mão. Então talvez ainda não tenhamos capacidade de ter esse dilema para viver na mão e escolher o sacrifício do desejo central e seguir uma vida mais humilde. Então é muito fácil, por exemplo, você ter uma vida humilde, viver uma vida humilde, você está protegido. Agora, quando você nasce num lar de pessoas com recurso financeiro, poder, só enaltece o poder, só enaltece tudo que é material. Aí você nasce naquele lar e vai até ajudar aquelas pessoas e não vai sucumbir aos mesmos desejos centrais materiais que aquelas pessoas exibem. Aí você está fazendo uma escolha. Aí você está escolhendo. Por quê? Porque você não tem ninguém te contando entre certo e errado. É a sua consciência, o seu espírito eterno que vai estabelecer essa coincidência com o Cristo. Não, eu vou seguir o Cristo, eu não vou seguir essas torpezas do mundo material. Então é muito difícil. Se a gente parar para pensar, a gente vive uma vida extremamente protegida. Extremamente protegida. Nesse sentido, não temos que fazer grandes escolhas. Mas quando algum irmão nosso está numa posição de destaque, está numa posição de liderança, e ele faz uma escolha equivocada, a gente condena. Massacra. Ele é isso, ele é aquilo. Se deixar, chuta a pessoa no chão tudo. Tem que desconstruir essa obra de Deus aí que deu errado. A obra de Deus. Vai questionar a obra de Deus? Como? Quem somos nós? Então, temos que tomar muito cuidado. A lógica do perdão, na verdade, é se enxergar. É o conhece-te a ti mesmo. Você tem certeza que se naquela mesma situação que aquela pessoa passou, você não iria cair? Você não falharia? Então, hoje, com o Espiritismo, a gente fica repensando tudo. Pô, e quando não nascer perto do Espiritismo? E se eu nascer num lar que todo mundo é ateu, será que eu vou ter capacidade de ter alguma base moral e de busca de base moral para me desenvolver? Ou eu vou cair nos mesmos hábitos que todo mundo? Então, esse o apelo que ele está fazendo. Cuidado. A lógica do perdão é uma reflexão profunda de você reconhecer que você é tão falho quanto quem ofendeu. Se você não se coloca na mesma condição de quem ofendeu, você nunca vai perdoar a pessoa. Porque você acha que é muito superior e que aquela pessoa deveria respeitá-lo, que você tem valores maravilhosos, que não tem nada superior a você. E às vezes você não sabe, de repente ele é superior a você na escala do progresso aí, já executou coisas mais incríveis do que você. Quem poderia dizer que não? Esse que é o grande problema do julgamento, né? Dessa avaliação, o quanto que a pessoa está ignorando a verdade, né? Das verdades espirituais, da lei de progresso, que a todos nós estamos destinados, né? Eu já falei demais. Vamos lá, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ana, tá contigo. Vamos fazer a prece, né? Que já são 6h37. Vamos sim. Faz a prece aí pra gente, Zélio. Sim. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos foi ofertada de reencarnarmos, de trilharmos outros desafios, outras situações adversas. Agradecemos igualmente os cuidados onde nós não somos testados em zonas de poder, zonas de dinheiro, zonas de recursos, dos quais nosso mundo interior ainda balança, ainda tem tendências a escolher de forma tortuosa, sempre pensando em si mesmo e nunca em todos. Dai-nos força, Senhor, para dilatarmos os nossos sentimentos, a nossa compreensão da vida. Que assim seja. Nessa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada, Senhor. Então, vamos voltar ao nosso estudo, né? Nós estamos, Tosé? Sim, estamos nos médios de efeitos intelectuais, médios inspirados, né? Sim. Nós paramos. Eu vou fechar aqui, vou abrir. Vê se você...
Essa página a gente tem que ler todo dia. Essa página é profunda. As páginas de Emmanuel tem que ler todo dia. Essa página é muito difícil. Ela é muito difícil. Ela fala do perdão de um nível que a gente não percebe ainda. Porque o nosso orgulho não deixa, né? Nosso orgulho não deixa a gente baixar a cabeça e falar, peraí, eu sou tão errado quanto mais errado que é classificado na sociedade. A gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que a gente é especial, né? Que o dia que eu percebo mal e ele não está percebendo, eu sou especial, né? Mas, infelizmente... Todo dia nós temos que perdoar um pouco, exatamente, né? Com certeza, perdoar todos tudo. Os dias. É nos perdoar pelos atos também, né? Sim, com certeza. Que cometemos e perdoar o outro. Todos os dias é dia de perdoar. Com certeza. Não é fácil, não. Mas vamos aprender. Vamos lá, para os médios inspirados. Médios inspirados. Nestes médios, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. É toda intelectual e moral a ação que os espíritos exercem sobre eles e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O médium inspirado, né, o processo de inspiração, ele vai ser um processo de inspiração intelectual, pode ser intelectual e também pode ser moral. Intelectual no campo das atividades humanas, né? O desenvolver, o alavancar a evolução do planeta, ela não se deu e não se dá apenas com as inteligências da Terra, dos humanos da Terra tradicionais. Então, não só os espíritos missionários nascem com essas incumbências de desenvolver a psicologia, desenvolver a física, a matemática, a química, mas igualmente eles recebem inspirações de outros espíritos. É esse aspecto intelectual que ele está tratando. E igualmente o aspecto moral, né? Vem inspirações para perdoar, para ser mais fraterno, para falar uma palavra mais amiga, mais bondosa, não reagir efusivamente diante de certas situações. Então, surge essa inspiração, né? É nesse sentido que está falando. Sobretudo, debaixo desse aspecto, é que se pode dizer que todos são médiuns, porquanto ninguém há que não tenha espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhe sugerir salutares ideias. Seria até um contrassenso. Por isso que a mediunidade ela é comum e envolve a todos. Como já estudamos que existe um espírito, alguém que está ligado ao nosso consciente, que está continuamente sugerindo situações diversas, de melhorias, de condutas, de sentir a vida de forma diferente, de perdoar, de amar, de tolerar. Então, o tempo todo nossa consciência recebe esse bombardeamento desses irmãos que são chamados anjo da guarda, o espírito protetor, como já observamos aqui no próprio estudo do ESG, né? Do estudo sistematizado, como foi estudado esse período do espírito protetor, né? Que Deus outorga. Por vezes o espírito nem está aqui na Terra, ele está num planeta até superior ao nosso. E Deus outorga, não é opção. Ei, você vai se ligar ao pensamento da Luciene. Ei, você vai se ligar ao pensamento da Ana. Ei, você vai se ligar ao pensamento da Andréia. Não tem uma alma aqui na Terra estagiando nesse ciclo educacional sem ter um tutor. Não existe. Cada um de nós individualmente temos um tutor. Esse tutor, não tutoria legal, né, da justiça, mas tutor de incentivos, de educação, de aprimoramento. E por vezes ele nos auxilia, sabe como? Até para adaptação, como foi no estudo, né, do idioma. Do jeito que você está vindo de um idioma difícil, de um idioma completamente diferente desse, do português. Aí você reencarna no Brasil. Durante o sono, durante o dia, ele está nos incentivando para aprender a ler e escrever. A gente fica achando que educação ela ocorre, que o método de ensino ela ocorre só no nível material.
Quando a gente está lendo lá no livro, aqui na própria apostila, né, da ESD, ele fala justamente sobre isso. Os mínimos detalhes, eles nos ajudam no processo de aprendizado. Só que se a gente tivesse consciência, a gente ia ficar ofendido, né? Porque eu ia ferir nosso orgulho. Mas pode falar, quem ia perguntar? Eu ia perguntar se Sim. o médium é intuitivo, aquele que é mais intuitivo, Sim. nesse sentido, então, ele como se ele captasse melhor a intuição via pensamento, ele acessasse mais ou melhor desses irmãos amigos, né, que nos, como você falou, os nossos protetores. Sem dúvida, sem dúvida. Emmanuel, inclusive, em mais de uma obra, sugere o que mais falta de desenvolvimento é a faculdade de inspiração. Se há algo que a gente precisa desenvolver mais, é o processo de inspiração. Então, quando a gente está fazendo uma prece, no momento de angústia, e que a gente quer observar uma resposta para um problema, temos que estar aptos em perceber a inspiração. Porque a inspiração virá. Sim? Mas isso demanda, então, o nosso esforço maior, né? A gente tem que melhorar mais. Está ligado com a moral. Quanto mais a gente vai nesse processo de melhora... Ah, sim, então, com certeza. Porque às vezes a pessoa está com um processo, quer buscar um processo de inspiração para promover uma vingança. Às vezes a pessoa quer buscar um processo de inspiração para fazer alguma coisa, parecer que foi bondade, mas na verdade é uma maldade. Né? Aquele processo de a pessoa fica vivenciando, sabe, um processo de duelo ainda no mundo interior. Aí o que esses espíritos fazem? Como a gente estudou no início lá do capítulo. Ele se afasta. Ele se afasta. Então chega uma hora que não tem jeito. A inspiração é cortada. Deixa. Não adianta, não inspira mais. Inclusive no texto, Ana deve lembrar, outras pessoas também devem lembrar, que teve um exemplo no texto onde um irmão que estava com um problema sério, ele persistia em agir no mal e esse espírito protetor tentando fazer o possível, inspirando ele em todos os momentos da vida de equilíbrio, isso e aquilo, inspirando em tudo. E ele absorvia as inspirações quando era para o próprio benefício. Ele absorvia o máximo. Aí chega um espírito superior ao espírito protetor e fala para ele: acabou, chega, pode parar. Pode parar, larga agora. Ele precisa agora ficar mais sozinho. E largou o cara, entendeu? Porque ele já estava, por exemplo, causando até malefícios para terceiros, entendeu? E o irmão, né, que estava ali intuindo para fazer o bem, perdoa, faz o bem, vamos lá, e não sei o que. Estava dando uma base de sustentação do todo o mundo interior dele. O mundo interior dele, a base de sustentação, era basicamente desse irmão espiritual. Quando esse irmão se afasta, o que acontece? E entrou em depressão, ficou desesperado, ficou muito mal, ficou alucinado. Agora vive com o seu próprio mundo íntimo, o mundo íntimo que você sempre construiu. Você busca alimentar a sua alma de valores positivos, você busca alimentar... Tem pessoas que não vivem assim, não buscam esses valores, não buscam compreender o que mais pode alimentar a própria alma. Então o que acontece? Aí complica tudo, né? Esses irmãos se afastam. E não se afastam porque querem, não. Por vezes, por ordens superiores, ocorre. Se afasta, você não vai mais ajudar ele. Para de inspirar, para de ficar reequilibrando. Ele ficou zangado? Não tira a zangação dele, não. Deixa ele zangadinho. Deixa ele acordar zangado. Ele precisa sentir o mal nas entranhas dele. Né? Que se desequilibra, faz o mal com um monte de gente. No dia seguinte, o cara tá novinho em folha. Para fazer o mal de novo. O que a espiritualidade superior faz? Se afasta. Tira o irmão que estava auxiliando em reequilibrá-lo. Entendeu? Então isso é notório, e Emmanuel fala isso em diversas obras, que temos que desenvolver a faculdade de inspiração. Por quê? Porque a prece, igualmente, é um processo de refinamento da faculdade de inspiração. Toda oração que nós fazemos, quando nós colocamos as nossas emoções, reconhecendo as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos enganos, estamos reeducando o nosso desejo, reeducando os nossos sentimentos. É um processo educativo. A prece é uma educação.
Ah, então quer dizer que Deus vai ouvir e não vai fazer o que eu estou pedindo? É óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai dar mecanismos para você desenvolver o que você está pedindo. Você está pedindo paciência? Deus não vai te dar paciência. Você está pedindo coragem? Deus não te dá coragem. Você tem que desenvolver a coragem. Você tem que desenvolver a paciência. É exercício e valores construídos pelo próprio espírito. Por vezes, o espírito tem que ter, sim, experiência no mal. Porque ele só vai valorizar, desenvolver certas habilidades se ele tiver algum benefício imediato. Mas depois, ele pega essa experiência e consegue exercer o bem. Por vezes, ele precisa da experiência do mal, infelizmente. Mas só assim que ele vai se desenvolver. Então é estranho para todos nós percebermos isso, porque a inspiração, ela é contínua. Contínua. Só que quem nos inspira não são só espíritos benevolentes, bondosos. Todo tipo de inspiração chega na nossa mente. E nós somos igual uma estação de rádio. Dependendo da frequência que nós estamos vibrando, você atrai. Você automaticamente sintoniza com aquela estação de rádio. Não é que o espírito não precisa estar do teu lado para te influenciar negativamente. Se você pensar, poxa, eu quero cometer um assassinato, é fácil. Começa a planejar. Lista. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco, as suas ideias começam a ficar mais sofisticadas. Já não é você mais pensando sozinho. Poxa, mas aí quer dizer que tem vários espíritos encarnados que gostariam de estar praticando mal ou cometer crimes? Sim, tem um monte. Isso não falta. Para empreender no mal, tem muitos. Para produzir o bem, também tem muitos. O diferencial é a nossa sintonia. Buscar essa harmonia interior. Buscar reconhecer e ver quem realmente nós somos. Em relação aos aspectos de sabedoria e de amor. Olha, eu não consigo amar essa situação. Eu não consigo amar essa outra situação. Já percebeu como filmes, novelas arrancam e dão uma chacoalhada do nosso mundo interior? Porque às vezes acontece um drama, uma situação difícil. Aí as pessoas estão sentadas na poltrona e começam a falar: eu faria isso, eu cortaria, não deixaria barato não, que não sei o quê. Graças a Deus que tem a televisão. Graças a Deus que tem essas histórias. Porque ela está sendo exposta a situações adversas e vendo qual é a primeira reação do seu próprio mundo íntimo. Epa, peraí. Eu não sabia que eu pensaria, que eu teria coragem de tirar a vida de alguém nessa situação. Então só depende da situação para você tirar a vida de alguém? Então, se só depende da situação, você não está conseguindo amar o suficiente. Mas isso é ótimo. Graças a Deus que você teve esse insight. Porque é assim que a gente se descobre. É percebendo as situações. Eu gosto quando alguém fala assim, para mim: eu nunca vou prejudicar ninguém. Eu fico pensando assim, puxa vida. Ou a pessoa não está entendendo a complexidade do que significa prejudicar, ou a pessoa está sendo inocente realmente. Mas ainda estamos assim, no momento infantil. A gente adquire, sei lá, 0,000% de alguma qualidade. A gente acha que já é detentor daquela qualidade. Detentor? Você tem que ser provado em que situação, como você vai reagir. E se a vida do seu corpo físico estiver em jogo? Você sacrifica ou não o seu corpo físico? Então, entendeu? Tem muitas situações assim. A pessoa, tem que cuidar só do meu bem-estar. Tem pessoas que falam abertamente: eu não quero ser mãe porque vai deformar meu corpo físico e eu amo esse corpo físico. Tudo bem, a pessoa está apaixonada pelo próprio corpo físico. Tudo bem, acontece. Se Deus está permitindo, quem somos nós para julgar? Mas entenda, ela às vezes tem uma programação para ser mãe, ela mesma já decidiu que ia ser mãe, mas por uma questão de beleza física maravilhosa que a pessoa achou, está maravilhada com a própria beleza, ela não quer ser mãe. E aí, fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. A pessoa desencarna revoltada, puxa vida, mas teve um monte de intuição. Não, repensa, vai ser importante. Mas o espírito, que é o nosso guia, não pode tomar decisão por nós.
Senão estaríamos vivendo a vida moral dele e não a nossa. Então é um exemplo genérico, mas é um exemplo verdadeiro. E aí de repente a pessoa muda de ideia. Quantas pessoas nós conhecemos que já mudou de ideia com relação à maternidade? A pessoa não queria saber de ter filho. Aí de repente chega um momento ela... agora eu quero muito ter filho. Aí você pensa assim, pô, a pessoa é bipolar, cara, não é possível. A pessoa tinha certeza absoluta que nunca ia ter filho. Aí daqui a pouco tu encontra a pessoa tá com 2 filhos, um em cada braço. Aí você pensa, caramba, que incrível. A pessoa aceitou. Porque cada vez mais faz parte da nossa escolha. À medida que vai evoluindo a tecnologia, vai evoluindo os recursos, ou seja, está evoluindo cada vez mais o nosso compromisso com a nossa própria consciência. Nós temos que ser conscientes de tudo que nós fazemos. Tudo sem exceção. Tô botando um novo link, tá? Tá ok. Continua aqui para fechar ou você acha que não dá pra... Não vai dar tempo, não. Vai ter Dá que não? ir para Então tá legal. outra página. Eu vou parar aqui a Tá página. rolando. Tá legal. Tô saindo aqui. Vamos lá. Experiência que você quer passar. Não, com certeza. Com certeza, André. Foi uma ótima lembrança. Porque, exatamente, a autonomia de cada um em agir, em construir os seus próprios destinos, ninguém vai se opor. Não tem nem Deus, nem ninguém, nem Jesus, ninguém. Ninguém vai se opor. É assim que a gente vai construir os nossos destinos. Mas assim, a pessoa quer passar por essa experiência, não tem problema, a pessoa vai passar por essa experiência. Mas não vai ter ninguém para, assim, coibir, controlar. Não, mas existe um processo importantíssimo. Aquela criança precisa reencarnar, ela precisa aceitar, vamos impor isso. A gente fica achando que é assim que funciona, mas não é. Não é assim que funciona. Existe um grau de liberdade muito grande. E esse grau de liberdade é pra gente, nessa faixa de liberdade que nós temos para trabalhar, cabe a cada um de nós escolher o que queremos fazer, né? Não vai ter ninguém dizendo... inspiração vem. Certamente, essa história que você lembrou bem, você viu lá, o André Luiz narra realmente o desenrolar da assistência, né? Assistência física, fisiopsíquica, dando passes, dando apoio, dando tudo, mas você não pode mudar a vontade do outro. A chamada boa vontade e coragem são os únicos diferenciais daqui do planeta Terra. São os únicos diferenciais. Boa vontade e coragem. Só isso, se você conseguir desenvolver boa vontade e coragem em qualquer assunto, em qualquer matéria, em qualquer circunstância, em qualquer cenário, você conseguir manter sua boa vontade e coragem totalmente direcionada para o Cristo, em qualquer circunstância, pode ter certeza, você já alcançou uma evolução expressiva. Mas às vezes a pessoa realmente está viciada, se viciou, mas a pessoa sente aquele prazer do vício e ela não quer deixar aquele vício. Não tem como alguém alterar a vontade da pessoa. Esse é o mesmo problema que acontece, por exemplo, no dia a dia físico do planeta Terra. A pessoa se viciou em bebida alcoólica. Meu Deus, qualquer lugar do planeta, qualquer birosca, qualquer esquina tem bebida alcoólica. A pessoa vai ao supermercado comprar comida e tem bebida alcoólica. Imagina a pessoa que está fazendo um tratamento de alcoolismo. Ela tem que ir no supermercado. Então tem certos corredores que ela não pode entrar. Entendeu? Eu já vi pessoas fugindo de corredor de bebida. Eu falei assim, caramba, de repente a pessoa está fazendo tratamento. É muito difícil. A sociedade toda expõe o dia a dia para a pessoa consumir entorpecentes. E aí fica difícil. Se a pessoa realmente gosta e quer viver esse agradar o corpo físico, essa sensação de prazer que a bebida deve provocar na pessoa, nenhum espírito desencarnado vai conseguir mudar isso. Nenhum, não tem como.
E é muito difícil para aqueles que são ligados, né, a pessoa, que são parentes, às vezes é uma mãezinha, às vezes é um pai, uma avó. Aí a pessoa não quer que ela perda a encarnação naquela situação né, de degradação e às vezes acaba perdendo, né? E como você falou, a espiritualidade superior se afasta. Não tem jeito. Se afasta e deixa ela adquirir aquela experiência. É mais um dia na experiência, né, da pessoa. Sim. Não, eu queria perguntar a respeito disso mesmo, né? Estou com um pouco de dificuldade para formular a pergunta, mas é nessa questão dos espíritos superiores, ou o nosso anjo da guarda, né, ligado ao bem, que no caso você falou que às vezes se afasta e te deixa, no caso, se a pessoa quiser fazer as coisas erradas. Aí vai vir os irmãozinhos que torcem para o nosso erro, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, mas assim, tá, os bons se afastaram, o cara não quer melhorar e tal, vão deixar ele a própria sorte ali. Aí ele vai ter a interferência dos irmãos negativos. Mas até que ponto, se essa pessoa quiser sair, tipo assim, a gente sabe que para fazer a coisa errada, né, é muito fácil. E acredito que a influência é muito grande. Mas já que a espiritualidade boa se afastou de você, como é que faz para essa pessoa tentar voltar pro eixo certo? Assim, essa vontade é dela, ou às vezes a influência do mal é muito grande. Então, mas aí eu entendi. Então, a sua pergunta está muito direcionada àquela pergunta como que todos nós fomos criados. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, simples e ignorante, essa simplicidade que relata no Livro dos Espíritos, relata a simplicidade moral. E ignorante em relação à sabedoria. Simples e ignorante. Então, à medida que a gente vai excursionando, avançando, cada vez um degrauzinho, um pouco mais, tanto em sabedoria, tanto em amor, temos que ter nossas próprias experiências. Não tem jeito. É igual, por exemplo, é igual você pegar uma criança e falar assim para ela, vou te ensinar a andar de skate. Aí você ensina a criança a andar de skate. É assim, assado. Um monte de teoria, a criança não pegou no skate. Aí você percebe que ela tem maturidade. Aí o que você faz? Olha, se eu fosse você, eu usava capacete. Se fosse você, eu usava cotoveleira e joelheira. Já conversou com criança sobre isso? A primeira reação da criança é o seguinte, eu não quero usar isso não. Aí você fala assim, não, você não está entendendo. Eu só vou te emprestar o skate se você usar. Se você usar, não vou deixar você usar. Só que para uma criança um pouco mais velha que chega falando para você que sabe fazer o negócio, eu sei usar o skate, você não questiona, você entrega o skate na hora para a pessoa, fala, pode brincar, fica tranquilo. Aí a pessoa cai lá e bate a cabeça no chão, traumatismo craniano, ralou o joelho todo, fratura exposta no braço. Aí você fala, poxa, você disse que sabia, cara. Pois é, não é que eu não sei, não é que deu ruim, e eu achava que eu sabia. É a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Então tem certas circunstâncias que o espírito tem certeza absoluta que ele está em total condições de escolher tudo e fazer tudo. Mas ele só vai perceber quando der errado. Só quando der errado a gente percebe. Porque senão você vai acreditar que algum espírito já evoluiu fazendo tudo certo. Isso é uma incongruência total. Por exemplo, você dá uma prova de matemática para alguém. O que você prefere? Que o aluno acerte todas as questões? No exercício, não estou falando de prova não, no exercício. Você bota uma lista de exercício. Você prefere que a criança acerte todas as questões ou que a maioria tenha dificuldade? Com a dificuldade, você aprende. Se você sai acertando, você não ajustou o exercício para que ela se desenvolva uma habilidade superior ao que ela já está acostumada. Então você bota um exercício mais difícil. Não é assim que a maldade humana promove na Terra com relação às provas? Você pode fazer uma prova de matemática que ninguém passa. É fácil. Você pega um livro, questões mega complexas, que a pessoa nunca vai conseguir passar, não passa ninguém. Mas você não faz isso. Porque não é esse o objetivo. Então o que acontece? Nós estamos excursionando na Terra em situações e dificuldades em que, em certas situações e certas dificuldades, nós vamos cair com certeza.
Já é sabido que a pessoa vai cair. Só quem não sabe que a pessoa vai cair é ela mesma. Mas ela sai se arvorando que ela tem como. Por exemplo, como esse caso dos entorpecentes, bebida alcoólica. A pessoa começa a beber. Aí depois ela diz, eu consigo parar em qualquer momento. A pessoa não percebe o limite entre o vício e o hábito social. Aí o que acontece? Quando o vício se instaura, fica difícil. Mas aí também vale a pena a gente explicar um detalhe. O nosso pensamento é uma caixa d'água sem tampa. O nosso pensamento é uma caixa d'água sem tampa. Pinga gotas de pensamento de todo mundo. De encarnado pra gente. Vem imagens em formas de gota para nosso pensamento o tempo inteiro. A gente alimenta e retroalimenta todo mundo. Mas o discernir e escolher qual pensamento seguir é você. Você que escolhe. Então não é que quando os espíritos, o seu anjo da guarda está ali te inspirando, os outros também não estão te inspirando. Todos estão te inspirando continuamente. É esse o problema. A questão toda é a escolha. Então se os seus sentimentos e a sua percepção quer vibrar num sentido mais positivo, inclusive se sacrificando por isso, não fica... Nenhuma outra inspiração vai fazer brotar nada em você. Você não vai acompanhar aquela inspiração negativa. Mas a inspiração positiva você vai correr atrás dela porque é o seu ideal. O seu ideal. O seu foco. Meu foco é isso. Fulano, magoei fulano. Eu vou dar um jeito de ele me perdoar. Eu vou me esfolar para ajudar ele. Eu sei que a mãezinha dele está doente não sei aonde. Eu vou lá visitar ela, vou amparar ela, vou fazer o possível, mesmo sem ele saber. Mas a gente faz isso? Não. Entendeu? Então tem muito mais a ver com a nossa capacidade de empreender no bem, mesmo recebendo intuições do mal. Intuição do mal você recebe o tempo todo, todos nós, o tempo inteiro. Só que o problema da intuição é que você tem que entender como é que se forma um processo obsessivo. O problema da intuição é que quem está desencarnado consegue descobrir qual é o nosso desejo central. Então, de repente, o desejo central da pessoa é ser famoso, é ser isso, é ser aquilo. Então o que ele faz? Ele incentiva, ele sopra esse desejo central. É muito raro você ver um desejo central em que ele quer ser o mais humilde da terra, o mais escorraçado, o mais simplório. Você não vai ver isso como desejo central. É raríssimo. É espírito que já alcançou uma certa evolução. Eu estou falando que a pessoa deseja isso continuamente. Não é ter um susto de desejos em relação a isso não, entendeu? Então a pessoa está no trabalho, a pessoa vem te ofende, você fala, olha, é isso mesmo. Sou isso tudo que você está falando, até pior. Você não vai ver as pessoas falando isso. Ei, mas peraí, a vida material, o jogo da matéria é diferente. Não, o jogo da matéria não é diferente, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Você embarcou num teatro chamado Planeta Terra e vai encenar situações. E qual vai ser a sua escolha? É isso. A gente só se desenvolve sendo provado e testado. Mas como? Recebendo intuições positivas e recebendo intuições negativas. Seria até leviano uma pessoa ser testada, seria até incoerente, injusto. Uma pessoa ser testada só com pensamento positivo. Olha, todos os pensamentos que eu venho na sua cabeça vão ser só positivos, tá? Mas todo mundo recebe pensamento negativo. Então você tem que receber todos os pensamentos, positivos e negativos. A escolha é sua. Tudo termina na escolha. É esse o drama. Não é que o espírito superior, que é o seu anjo da guarda, vai desligar os processos de cair gotas de tudo quanto é... Não, desliga não. Não existe isso. Isso é sem sentido. Não, mas quando o espírito está presente, muito bondoso, maléfico, vai embora. Vai embora nada. Fica junto. Ele está em outro plano. Está em outra vibração. Um não enxerga o outro. Já aconteceu isso com o Chico. Chico estava lá muito bem assim, daqui a pouco aparece um espírito para ele, com formas absurdamente demoníacas, para assustar as pessoas. Até Chico toma um susto. O que está vendo aqui? Deu ruim. O que ele fala? O espírito desencarnado. Por que você me chamou aqui, Chico? Mas a gente não sabe o que Chico pensou.
Por que você me chamou aqui, Chico? Olha isso. Por que você me chamou aqui, Chico? Em algum momento ele pode ter feito uma crítica mental a alguém, pode ter feito uma crítica em relação... reclamou de um azedume, não sei o que, e pá, apareceu pra ele. Do lado aparece Emmanuel. Diz que você chamou sim. O Emmanuel estava na mesma sala. Mas eu não enxergo o outro. Um não enxerga o outro. Eles estão em faixas vibracionais diferentes. Então você vai dizer que você enxerga raio-x. Você não enxerga raio-x. O comprimento de onda do raio-x é diferente da luz visível. Fora a luz visível, você não enxerga mais nada. Você não enxerga raio gama, raio-x, você não enxerga ondas, micro-ondas, você não enxerga nenhuma onda eletromagnética diferente da luz visível. Se a gente já sabe disso em relação à luz, imagina em relação aos estados da matéria, desses diversos planos que existem atualmente que nos cercam. Então cada um está numa frequência vibratória, mas todos estão continuamente atuando. O pensamento deles continua atuando. Aí cabe a cada um decidir. Eu quero vibrar nesse pensamento. Eu quero vibrar nessa vibração. Eu não quero mais vibrar em ódio. Eu não quero mais vibrar nisso, vibrar naquilo outro. É esse o ponto dramático da inspiração. Todos nós temos que escolher. Né? Ver uma situação de uma novela, de um filme. Tem pessoas que ficam perturbadas com o filme. Ficam mal. A pessoa fica zangada. Eu queria pular no pescoço dela, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas a pessoa não percebe. Aquilo foi mais uma encenação para ela se identificar. Olha, isso é para você se perceber. Se você estivesse lá naquela mesma situação, você teria arrancado a cabeça de alguém mesmo. Tá entendendo? Não teve ninguém para intuir, não. É aquele seu momento ali, você, naquela situação, naquele cenário, faria isso. E quem tá fora do corpo físico? Opa! Só te conhecendo. Porque você dorme. Você perde a consciência quando dorme. Quem tá desencarnado, não, meu amigo. Tá lá o tempo todo. A pessoa tá te perseguindo, ela tá só anotando. Ah, então é isso que ele gosta, né? Ah, então percebi. Ele gosta de receber elogio. Ele gosta de elogio. Vamos pegar ele. E vai, cara. A pessoa vai te anotando tudo. 24 horas sem parar. Mas é um processo obsessivo, um processo de vingança. Existe um vínculo entre os dois. Zé, sim. No caso também, tá vendo aqui na minha mente, eu sou voluntário lá do CVV, eu só estou de licença por causa do... E quando às vezes eu pego o irmão lá que está pensando em suicídio, eu geralmente, o CVV ele fala para a gente não entrar na questão religiosa. Mas se eu pegar um caso, se eu vejo que o caso... A primeira coisa que eu pergunto à pessoa, se ela acredita em Deus. Né? Se ela acredita em Deus, aí, beleza, eu tenho uma forma de tentar conversar com ela. Eu ainda nunca peguei nenhum materialista, não. Peço até Deus para não pegar um materialista, porque eu não sei nem como eu vou lidar com uma pessoa materialista, porque ela não acredita em nada. Né? Então, aí, nesse caso, a pessoa que tem esses pensamentos suicidas, eu acredito, né, que ela deve ter uma influência muito grande dos irmãos, né, da negatividade que a pessoa complete esse ato, né. Aí é nisso que eu fico assim, com muita pena dessas pessoas, né, porque a gente que tem um pouquinho, a gente sabe, né, que a situação do suicídio é muito complicada, né, a gente que é espírita, então eu tento passar um pouquinho isso para eles, né, graças a Deus. Os poucos que eu conversei, eu acho que eu tirei um pouco da mente, né? Mas assim, o suicida, nesse caso, eles devem receber muita influência negativa, né? A ponto de querer tirar sua própria vida, né? Enfim, né? Assim, então, mas entenda o seguinte, o suicida, existem várias motivações. Várias motivações. É claro que existe um problema grave com relação à filosofia de vida que a pessoa vive. Se a pessoa vive filosofia materialista e ela vê, poxa, perdi o carro, perdi a casa, minha mulher se separou, ele não vê mais prazer nenhum na vida. Ele acha que não tem nada para fazer aqui na Terra mais. Acabou. Por que o maior número de suicídios é em idosos? Não sei se você sabe disso.
Existe um grande número de suicídios em idosos, uma concentração grande. Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda. Aí ela ganhava, sei lá, um valor alto de salário. Aí se aposenta, um valor pequenininho. Ela começa a ter problema de saúde, manca, não sei o quê. Ela não acredita em nada. Ela acredita que então, se eu vou desencarnar, se eu vou morrer daqui a 5 anos, 10 anos, eu vou tentar morrer antes, qual é o problema? Porque eu controlo a minha forma de morrer. Esse é o problema, a pessoa vive uma vida altamente materialista. Como você vai desconstruir isso na pessoa? É muito difícil realmente. Então, o processo, a gente fica achando que as dores que a pessoa está passando, quem criou aquelas dores foram os desencarnados. Incentivou a dor se tornar 20 vezes maiores. Mas isso não é verdade. Não é verdade. A dor principal é a cobrança de consciência dela para consigo mesma. Ela para consigo mesma. Quando ela entra naquela vibração que ela se odeia, que ela não é boa para isso, que ela não vale nada, que ela entra nesse clima, não precisa de ninguém incentivar, não. Ela já está descendo ladeira abaixo. Porque já não tem mais esperança nenhuma. Ela não sente esperança nenhuma. Mas não existe isso. Todo ser tem uma centelha divina. Eu gosto muito da expressão que tem na Índia sobre isso, né? Em que ele fala que Deus é como se todos nós fôssemos pequenas pérolas e que Deus permeia o nosso mundo íntimo de todos nós. Por isso todos nós estamos ligados. E que a galáxia não será a mesma coisa sem ela. Gente, Deus cria todos nós por um propósito. Ele não seria total sabedoria, total amor, tipo, construindo, criando almas. Isso aqui vai dar certo, cara, não vai dar. Isso é um pensamento humano, materialista. Onde aquela pessoa só é útil se ela tiver um grande proveito para gerar benefícios para os outros. Ou seja, a pessoa só é avaliada com benefício se ela gera benefício para o outro. Então, isso é um raciocínio materialista. Totalmente materialista. A sociedade é altamente materialista. O nível que Kardec explica é que todos os espíritos, sem exceção, são importantíssimos para o universo. O universo. Deus não para de construir planetas e está aguardando nossa evolução e nosso crescimento. Então, não tem essa. Todos nós somos importantes para a galáxia, para o universo. Deus não brinca com dados. Se ele cria outros planetas, outras galáxias, ele cria para aqueles que estão lá desempenhando as tarefas e os trabalhos que precisam ser desempenhados. Todos nós temos objetivos para daqui a toda a eternidade. Vamos trabalhar para o resto da nossa existência, que não acaba. Somos espíritos imortais. Então, o problema é a gente viver essa realidade. Então você vem aqui para a Terra e acha que você é corpo físico. Ele acha que você acha que você tem que olhar para sua mão e ver 5 dedos. Só que isso não é você. Você não é o corpo físico. Então o problema todo é que a gente fica achando que a pessoa que está passando por um processo de suicídio, né, são problemas psicológicos graves. É uma dor moral muito grave. E Kardec já havia falado sobre isso. Quando o planeta começar a deixar de ser... Está no Obras Póstumas, quem quiser pode olhar lá. No Obras Póstumas está declarado lá bem em letras garrafais. Quando o planeta começar a sair de provas e expiações para regeneração, ou seja, o mal não será o predomínio do pensamento na Terra, será a minoria, o que vai acontecer? Você vai se cobrar cada vez mais. Você vai se questionar cada vez mais. Você está entrando na fase de adolescência do espírito, onde você não quer mais cair nas mesmas besteiras. E você às vezes vai se provar. Eu quero nascer numa família que só tem drogada. E eu não vou me drogar. Alguém está preparado para isso? Alguém bate no peito e fala assim, eu não vou cair nessa, eu não vou falhar. Você está entendendo? A gente fica botando muita culpa em espírito desencarnado e esquecendo as nossas dores morais, da nossa construção moral. A pessoa às vezes vive triste porque ela não sabe amar. Ela fica triste porque não consegue chegar para uma vizinha e ter uma conversa fraterna.
tudo descamba para uma gritaria, uma brigalhada, um azedume. Acabou. Entendeu? A pessoa não consegue ser feliz em lugar nenhum. Mas ela sabe no inconsciente dela que é culpada ela mesma. E o grau de consciência, quando aumenta em relação a isso, causa dor, causa sofrimento, causa angústia. A pessoa pensa, eu falhei, eu tinha que nascer com fulano, beltrano e conciliar e fazer o máximo de amor e eu não me desviei. Ela percebe isso quando dorme. Ela entra em contato com essa própria consciência dela mais profunda. Acorda com temor, acorda, sabe, angustiada e não sabe dizer por quê. Mas ela sabe que lá no fundo tem uma dor que ela não consegue descrever. É a dor moral. É a dor moral. Porque a gente quer mudar. Todo mundo quer mudar. Ninguém quer ser quem realmente é. É um engano. Eu sou assim. Você não é assim. Você não é essa identidade que você tem hoje. Você quer ser diferente o tempo inteiro. Dia após dia, você sai do corpo físico durante a noite e pensa, puxa vida, o que eu fiz que eu tenho que melhorar? Eu tenho que mudar, eu tenho que sentir a vida diferente. Não é que eu fui varrer o chão e fiquei revoltado com o chão, fiquei revoltado com o raio da poeira. Poxa, até a poeira eu me revolto com ela. Entendeu? A gente começa a repensar, a querer viver uma percepção de vida diferente. E todos nós estamos, como vamos observar isso na carta de Paulo aos Coríntios, todos nós estamos nos testando como quem é testado pelo fogo. Se você é palha, consome rapidinho. Vê um problema, a gente se consome rapidinho. Seremos testados diante dos problemas. Durante o problema, você se revolta? Você briga? Não, eu não quero problema. Não quero discussão, não quero problema. Como não quer problema? Sua vida será gerar e solucionar problemas. É esse o nosso destino. É difícil a gente aceitar isso. Ainda por milhares de encarnações, vamos retornar para vivermos problemas. Ah, mas eu não tenho paz e tranquilidade, calma para lidar com problema. Eu me irrito, fico bravo. Que bom. Porque teve encarnações que a gente não tinha sensação nenhuma. Tava o problema acontecendo. Não me sinto mal nem com o problema, nem me sinto bem. Eu deixo o problema para lá, que se dane tudo. Vivemos assim durante muito tempo. Então, por vezes, é importante a gente sofrer angústia, perceber, sentir aquela sensação, reequilibrar nossas emoções, nosso campo emocional e lidar com o problema. Porque às vezes fomos nós que pedimos aquele problema. E eu quero resolver esse problema. E aí? Eu quero passar por essa experiência. Como é que fica? Então, o problema todo nosso é que nós temos autonomia moral antes de reencarnarmos. Temos autonomia moral quando estamos encarnados. Mas quando estamos encarnados, queremos viver a autonomia dos outros, os hábitos dos outros e as percepções dos outros. Mas o tempo todo, os espíritos superiores, que são nossos anjos da guarda, estão nos intuindo. Perdoa. Seja tolerante. Olha, ele tem chance de fazer o bem. Puxa, perdeu mais uma chance. Olha, ele tem chance de fazer o bem. Puxa, mais uma chance. A gente sente o estalo. Todo mundo sente. Sente o estalo. Posso ajudar ali a pessoa. Posso fazer um bem ali. Amanhã. Não, amanhã eu ajudo com a pessoa. Não, amanhã eu ajudo. Tá passando tempo. Entendeu? Tá passando essas oportunidades de ganharmos experiência e fazer o bem. Mas a intuição vem. Mas ninguém pode escolher por nós. É esse o ponto dramático. Vamos continuar aqui então? Vamos continuar aí. Então vamos lá. No inspirado, difícil muitas vezes se torna distinguir as ideias que lhe são próprias do que lhe é sugerido. É a mesma caixa d'água. Você também está jogando gotas que você mesmo criou. A espontaneidade é principalmente o que caracteriza esta última. Nos grandes trabalhos da inteligência é onde mais se evidencia a inspiração. Os homens de gênio de todas as categorias, artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, principalmente porque são considerados capazes. É que os espíritos que visam a execução
de certos trabalhos, lhe sugere as ideias necessárias, de sorte que a maioria dos casos eles são médiuns sem o saberem. Então, continuamente, a humanidade vem recebendo diversas inspirações continuamente. E nós recebemos intuições continuamente. Mas a questão é, qual que vai se atrelar à nossa vontade? Qual é a sua vontade? Se você tem uma vontade, executa ela, vai até o fim, se esfola, mas executa aquela vontade, só aquela. Não executa um monte, não. Só aquela. Depois executa outra. Depois executa outra. E é assim a gente vai construindo as nossas experiências, né? Tem, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, porquanto aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. Olha isso. Aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. É óbvio. Você está ali num processo, buscando uma inspiração para fazer algo, é óbvio que a inspiração vai chegar. E dependendo do quanto você estar realmente ali munido de conhecimentos a respeito, você vai se desenvolver naquele assunto. Por exemplo, a gente aqui não está estudando sobre estrelas. Né? Você não está estudando, né, uma constelação, uma nebulosa de Órion, não, como uma estrela morre, como uma estrela nasce. Você não está estudando sobre isso. Mas tem pessoas que estão estudando só sobre isso. Elas estão debruçadas sobre isso. É lógico que vai vir processos de intuição para desenvolver essa área do conhecimento. Não podemos nos enganar com relação a isso. E desenvolve. E surge efeito. Surte efeito. É engraçadíssimo. Depois, quem quiser... eu recomendo até assistir um documentário que tem no YouTube do Galileu. Depois eu posto no grupo. É fantástico esse documentário. Porque Galileu, cara, é impressionante. Ele falou coisas que você fica assim, cara, como é que o cara teve essa sacada? E ele foi percebendo detalhes, né, para poder conseguir desvendar alguns mistérios. E ele conseguiu provar fisicamente por que a Terra gira em torno do Sol. Mas como? Um aluno dele teve a seguinte intuição. Olha, se a Terra gira em torno do Sol, Vênus também gira. Se Vênus gira em torno do Sol, você seria capaz de ver as fases de Vênus olhando do seu telescópio. Hoje qualquer um que tem telescópio, quem gosta disso, pode olhar para Vênus e ver as fases. Aí você fica assim, caraca! Como é que o cara conseguiu fazer isso naquela época? Olhou para Vênus, viu as fases e aí foi falar, olha, é isso. E na época ele não foi aceito, né? E aí o documentário apresenta o contexto. Mas é incrível como que a intuição veio até através de terceiros. Não foi dele. Ele estava mergulhado naquilo ali e não conseguiu perceber. Aí veio uma intuição através de outra pessoa e essa pessoa mandou uma carta para ele. Olha, o que é um aluno dele, hein? Eu acho que se você observar as Vênus, se tiver fases, como tem as fases da Lua, ele está girando em torno do Sol. Matou a charada. E o mais incrível, não me recordo o nome dele, desse aluno. No documentário fala, é um nome francês. E é interessantíssimo que você pensa assim, pô, claro que ele foi inspirado. Alguém soprou para ele, olha para Vênus, você vai ver a verdade. Porque Galileu teve que desenvolver primeiro o telescópio. Senão você não conseguiria nem ver Lua, nem ver Vênus, nem coisa nenhuma. Todo mundo acreditava que o céu era um grande tapete preto com furinhos. As coisas mais loucas. Mas claro, você não tem aparelho para investigar, para conhecer, para desvendar. Mas à medida que a sua curiosidade aguça e a sua vontade e sua coragem de se esfolar naquele assunto aumenta, o que acontece? A inspiração vem. Porque é óbvio que o progresso do intelectual e moral do planeta se desenvolve assim, com quem está aqui. Não vamos ficar acreditando que o mundo vai se tornar regeneração, porque vai vir outros espíritos e os daqui não vão melhorar. É o contrário. Os daqui vão melhorar, vão progredir, vão evoluir. E vão desejar menos o mal e mais o bem. Aí a grande transformação do planeta, né? Eu acho interessante, você estava falando, né? Essas inspirações, nós começamos a detectar, vendo qual é a do bem,
como que eu estou sendo inspirado, como eu estou inspirando, né? Inspirando aos outros também. Isso é importante, né? Você se ligar no que você está recebendo. Então, mas esse é o grande problema. Nós recebemos o dia a dia da vida como se fosse questões de múltipla escolha. Você não tem opção de não marcar nada. Você tem que marcar alguma coisa. Mas a escolha é sua. Esse é o problema. Então chega esse monte de pensamentos. Como agir, como falar, como reagir diante de certas situações e circunstâncias. Você pode reagir de uma forma super carinhosa, falar de uma forma fraterna, até melosa, a ponto de alguém achar que você está falando de uma forma jocosa, brincalhando, tirando sarro, brincando, mas não é. Você está falando de uma maneira mais carinhosa, mais delicada, mais meiga, mais humilde. E a pessoa... Por quê? Porque isso afaga o coração alheio, afaga o íntimo do outro. Mas aí é uma escolha nossa. Como nós usamos a palavra é uma escolha nossa. Então tudo é escolha nossa. É uma grande prova de múltiplas escolhas que você não sabe qual é a resposta certa. Você só vai descobrir depois que você entregou a prova e percebeu quando saiu do corpo físico. Só quando sai da série. Você imagina, hoje em dia, eu fico percebendo isso nas minhas filhas, nas crianças. Elas fazem a prova e querem saber a nota. Eu fico assim, mas por que você quer saber a nota? Não, porque eu quero muito saber. Mas pra que você quer saber a nota? Você fez a prova. A nota, você não tem mais controle sobre ela. Por que você quer saber a nota? Eu acho curioso isso. Você está preocupado com a próxima prova, você está preocupado com a nota. Não, a pessoa quer. Não, será que a professora vai mandar a nota? Será que vai publicar não sei onde? Será que. Mas que angústia é essa? Por que você está preocupado com a nota? É a mesma coisa que vai acontecer com a gente reencarna. Vamos passar por várias provas a encarnação inteira. Sabe quando a gente vai saber a nota? Talvez isso daqui a 6, 7 encarnações pra frente. A gente não vai perceber nem o que a gente escolheu, se foi mais certo ou mais errado. Mas a gente quer saber exatamente daqui a 10 minutos. E eu fiz isso. Será que foi uma ação bondosa? Será que foi uma ação... Hoje eu passei por uma experiência muito interessante. Semana passada eu tive um problema. No nono ano é muito difícil dar aula. Aí eu tive um problema de quase agressão dentro da sala. Aí nós resolvemos, e quando o menino saiu, eu fui falar com ele, chamar a atenção da turma, por que ele estava com aquele ato agressivo, aquele ato, né, de briga, de tudo. Aí expliquei. Quando chegou hoje na turma, eu achei tão bonitinho os alunos perguntando, professor, o que a gente pode ajudar o José, que é o nome do rapazinho. Aí eu comecei a dar ideias para eles. Eu achei tão assim bonito, porque depois que você se conscientiza do problema do outro. Sim. Eles estão novinhos, eles estavam querendo arrumar uma forma de ajudar e ficaram preocupados porque essa semana começou a época de prova e ele estava deixando as provas em branco. Olha que bonitinho, né? Sim. Assim, é você o despertar ali, né, do bem. Eu achei muito bacana. Não, então, mas é um momento maravilhoso e um momento extremamente complexo para você. Porque você vai ter que buscar inspiração para falar a palavra e a informação mais adequada. Olha como é difícil. Então, por isso que todo professor, eu sugiro, professor ou professora, faz uma prece antes de entrar na sala. Pede inspiração. Peça sempre inspiração. Porque vai ocorrer situações que não tem a ver com o ensino. Não vai ter. E você não tem que mostrar o problema do outro. Como que o outro recebe certos sentimentos, né? Exatamente. Certas brincadeiras. Então, eu acho muito interessante. Achei interessante a turma se preocupar. Sim, tá? com Aí depois que certeza. soube, ficaram assustados, porque aí se colocaram no lugar do outro, né? Sim. E querendo arrumar uma forma de ajudar. Então, mas quando... Se a gente se perceber, né? Então, essa inspiração, que isso também foi uma inspiração. Sim, com né? certeza. E vai acontecer no futuro, isso vai acontecer um dia, de um coleguinha tá passando por um problema muito grave e entregar a prova em branco. A turma fica sabendo, sabe o que a turma inteira faz? Apoia ele. Se você vai tirar 0, todos nós vamos tirar 0.
Ninguém vai entregar a prova. Todo mundo rasga a prova e vai embora. Ué, não posso aceitar que você tire 0. Todos nós vamos ajudar você a passar pelo problema e a melhorar a sua nota. Mas é esse o objetivo do planeta Terra. Um dia isso vai acontecer na sala de aula. Não, é inadmissível você tirar 0. Você é uma pessoa esforçada, compreensiva, inteligente, capaz. Não vamos abandonar você. Se você está passando dificuldade hoje, então a dificuldade vai ser para todos nós. Todos nós vamos tirar 0 junto com você. Você não vai sofrer sozinho. Vai chegar esse ponto. Um dia vai chegar. E os professores Você faz a prece pra gente? Os professores têm que estar preparados para isso. Vamos lá. Senhor Jesus, mais esta vez agradecemos a oportunidade do estudo dessa tarde. Que possamos assimilar, Senhor, os conteúdos tão importantes para as nossas vidas, principalmente para nós, né, que estamos estudando a doutrina espírita e estamos participando, né, da mesa mediúnica, para que possamos ter um esclarecimento melhor, né? Pedimos ainda, Senhor, pelos trabalhos que são realizados na Casa Espírita, o amparo, socorro, misericórdia para todos os dirigentes da casa, todas as pessoas que têm compromissos com a casa também, e pelos nossos amores, nossos lares, nossos afetos e as dificuldades que cada um de nós temos dentro de nós. Cada um de nós temos as nossas dificuldades no entendimento, muitas vezes, dos nossos irmãos Emmanuel, André Luiz. Temos dificuldades ainda de compreender o que eles falam, né, para nós, pela nossa inferioridade, mas pedimos ao Senhor Jesus que possa ampliar, nos ajudando a discernir melhor tudo que esses irmãos têm carinhosamente nos instruído, para que possamos assimilar e podermos colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Com essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada, Jesus. Tchau, gente. Que nós sejamos sempre bem inspirados. E vamos inspirar para Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ana, eu vou. Depois fala comigo no privado. Já vou. Tchau, Beijo, boa noite. gente. Mas depois passa o negócio Eu passo. no Galileu. Tá, vou passar o link, pode deixar. Vou postar lá no grupo, Galera Vídeos. Tchau, gente. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado.